Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Imagino que você esteja cansado, como eu também estou. Quinta-feira a gente já vem assim, oferecer ao Senhor a rapa do tacho, né? Mas glória a Deus que é disso que Ele gosta que a gente se entregue completamente. Às vezes é no dia do cansaço que a gente mais se solta na presença de Deus, que a gente menos impede Ele de trabalhar, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. Amém? Amém. Versículo 13. Vamos esperar todo mundo achar, né? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês são edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Nós somos escolhidos para ser a habitação de Deus e nós somos edificados dia após dia. Deus nos aproximou. Jesus, no seu sofrimento, em tudo que Ele passou, tudo aquilo não foi só para mostrar que Ele é forte, que Ele chegaria até o final, mas foi para nos aproximar. Foi para nos aproximar de Deus. Nossos pecados nos afastaram a tal ponto que nós não enxergávamos mais. Eu sempre falo que eu gosto de lembrar daquela analogia de é como os pais que levam uma criança no parquinho e você deixa ela brincar. Aí de repente do nada você não vê mais ela e dá aquele desespero. Aí você levanta e você vai procurar. Deus levantou e foi nos procurar. Ele nos aproximou por meio de Jesus. Nós somos filhos de Deus, somos concidadãos dos santos. Fomos gerados famílias de Deus, amém? Então você é especial, você foi chamado. Deus rompeu as barreiras que nós criamos para que estivéssemos perto dele. E como não amar a um Deus desse, né? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos render uma oração, essa primeira oração de gratidão a Deus por isso. Porque Ele gritou o nosso nome e nós voltamos para a sua presença. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de estar nesse lugar para te ouvir, para ouvir a sua voz, para saber, Senhor Jesus, que o Senhor nos chamou, nos escolheu, está nos preparando, está moldando as nossas vidas, está nos tornando aquilo que o Senhor tem planejado para nós. E não queremos desviar desse caminho de forma alguma. Então nos ajuda, Deus, nos fortalece, nos prepara. Queremos andar guiados segundo o Teu Espírito, guiados segundo a Tua voz, no Teu caminho, Senhor, nesse caminho reto que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Deus, porque o Senhor sabe que assim como crianças, muitas vezes nós nos desviamos com facilidade, nós desviamos a nossa atenção do foco que deveríamos manter, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, que o Senhor graciosamente colocou dentro de nós, tem sido nosso guia. Então continua, Espírito Santo. Trabalhe em nós e nos ajuda a nos manter firmes nessa caminhada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos adorar ao Senhor, irmãos, porque assim como o Senhor rompeu a barreira de inimizade que havia entre nós, que o nosso pecado criou com Deus, nós agora nos tornamos amigos de Deus. E o que bons amigos fazem? Bons amigos conhecem uns aos outros. Quando você tem aquela pessoa que é sua amiga verdadeira, geralmente você já sabe. Aconteceu alguma coisa, só de olhar você já bate o olho, as duas têm o mesmo pensamento, os dois têm o mesmo pensamento. É ou não é?
É assim que nós temos que ser com Deus. Nós precisamos conhecer e buscar conhecer o nosso Deus, nosso amigo verdadeiro que nos chamou. Então nós vamos adorar a Ele dizendo: Pai, eu quero te conhecer, eu quero prosseguir em te conhecer. quando estamos perto da sua presença, que vai dizer na sua palavra, olha, pode entrar com confiança ante ao trono, não porque nós temos algo de bom, mas porque nós temos alguém que foi bom por nós. Nós temos o sangue de Cristo pelas nossas vidas, então aproveite da presença de Deus. Você pode, alguém conquistou
para você. Chegue perto de Deus. E a palavra diz: se achegue a mim, eu me achegarei a vós. Aleluia. Conosco, nós ouvimos a sua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano.
Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor meu Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa. Senhor meu Deus, por este momento de louvor que podemos oferecer a ti, Senhor. Pai amado, muito obrigado por este lugar, por este ambiente, Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos chegado até mais uma quinta-feira para adorar a Ti, para ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, ensina-nos nessa noite. Fala conosco, Senhor, transforma-nos mais um pouco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse momento é esperado por Israel durante muitos anos. O momento em que o Messias nasceria. E já estamos falando aqui alguns dias dessa promessa, dessa chegada, e de que parece que o povo cansou de esperar. E quando ele veio, quase ninguém o reconheceu. E quando nós lemos esse texto aqui, eu acho interessante que lá em Miqueias, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 2, vai falar que o Messias nasceria na cidade de Belém. E a cidade de Belém é uma cidade pequena. Como eu já disse aqui, Belém é uma cidade que na maioria das listagens dos historiadores da época que escreveram livros e tem eles publicados até hoje, contemporâneos a Cristo, eles não listam essa cidade nas cidades da Judéia. E Belém era pequena, mas foi lembrada, mesmo sendo pequena, foi lembrada pelo profeta Miqueias, pelo Senhor que falou com ele e falou que dele nasceria, nessa cidade nasceria o Messias. E essa cidade ficava longe da cidade em que José e Maria moravam. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento, o censo, ordenando que todo mundo fosse à sua cidade natal para poder se alistar. Alistar para quê? Para o império saber quem era, o que fazia, quantos moravam na casa, quantos filhos tinha, para cobrar impostos. Então esse censo, esse recenseamento é para isso, para cobrança de impostos, para descobrir quem que mora na casa, onde mora, para que no dia determinado seja pago o imposto. E quando eu olho para essa palavra que o César Augusto publicou, e o César Augusto nem era esse o nome dele, Augusto foi acrescentado, e o César também, porque ele era sobrinho de segundo grau do Júlio César, aquele que acho que se apaixonou pela Cleópatra, você já deve ter ouvido essa história. Então ele era parente do Júlio César e ele se tornou imperador, e ele, acho que se eu não me engano, ele matou o irmão dele para ficar com essa vaga aí. Ele fez isso. E ele mudou seu nome para César Augusto. Augusto no grego quer dizer venerado. Então ele queria ser o César, o venerado. Ele precisava ser venerado.
E ele, com toda a sua prepotência, ele faz esse censo. Para quê? Para mostrar que seu império era grande, porque ele ia contar quantas pessoas tinham envolvido aqui, estavam sob o seu domínio, e saber quantas pessoas estão sob o seu domínio faz de um imperador ele achar que ele é grande mesmo. E ele faz isso achando que ele é dono do tempo e ele é dono da situação. Mas mal sabe ele que quem controla a situação e o tempo é Deus. E Deus é quem coloca no coração dele para fazer esse censo. Censo esse no 9º mês de gestação de Maria. E o imperador acha que está fazendo grande coisa e faz o censo nesse tempo. E nesse tempo, José e Maria vêm para Belém. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus havia dito. E eu lembro que o pastor Marcos pregou já faz acho que uns 8 anos uma palavra. Como eu vos tinha dito. Não sei se nem ele lembra, mas ele leu alguns versículos e no final dizia como ele tinha dito. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio, como ele tinha dito. E aqui Deus está cumprindo, porque quando ele diz, acontece. Deus usou Miqueias para dizer, vai nascer em Belém. Vai ser de Belém. O José foi escolhido para ser aquele que ia cuidar de Jesus. O padrasto, aquele pai postiço aqui nessa terra. E Maria para ser a mãe que carregou e que educou a Jesus. E eles eram de onde? De Belém. Mas eles moravam a 100 e tantos quilômetros de Belém. Eles moravam na Galiléia, eles moravam em Nazaré. Então, o que fazer uma mulher grávida de 9 meses ir até uma cidade? Para quê? Aí vem o imperador achando que ele está com todo o domínio e todo o poder e ele faz o censo. E no tempo certo, ele faz o censo e no tempo certo José e Maria vai para Belém. Então, Deus, irmãos, trabalha na história. Você vê que esse nascimento, esse dia é prometido, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que de ti, mulher, da tua semente vai nascer um que vai ser grande e a serpente vai ser seu inimigo. Mas a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus vai trabalhando na história. Você vai ver que Jesus seria o leão da tribo de Judá. Eu acho interessante que Judá não era para ter linhagem. Essa semana alguém falou sobre a novela do Gênesis, ele estava assistindo essa parte, que Judá teve um problema lá com os filhos e tal, e os filhos não geravam outros filhos. E os filhos casaram com uma mulher amaldiçoada, só pode, porque todo mundo que casava com essa mulher morria, que é a Tamar, né? E morreu 2, e daí ele prometeu o caçula, por quê? Porque tinha que dar o nome para o outro filho. E esse filho, para não morrer, ficou com medo de entregar. Mas a Tamar fez um bem bolado, se vestiu de prostituta, encontrou com o Judá, deitou-se com ele, engravidou dele e segurou com ela os penhores dele, que era o seu bordão, o seu anel, o seu cajado. E ficou grávida, e daí teve que voltar lá e falar assim, Tamar, a sua nora está grávida. Não, ela tem que ser apedrejada. Não, mas ela quer falar contigo, porque ela está com as peças do homem que deitou com ela. Aí quando apresentou o anel, o seu cordão e o seu cajado, ele falou, o errado sou eu, ela é mais pura do que eu. E daí ele teve filhos com ela e a geração continuou. Então, pense bem, irmãos, que até nisso a gente pensa que o inimigo lutou para que Jesus não fosse o leão da tribo de Judá. Mas ele vem, lá em Gênesis 49, no versículo 10, vai dizer que viria de Judá o Messias. Então, Deus vem trabalhando na história. Deus vai trabalhando na história e usa Isaías, lá em Isaías capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 14, que a virgem ficaria grávida, daria à luz a um filho. Então, aqui está o momento em que está se cumprindo a profecia, o momento em que a história vinha apontando e o Deus da história vinha trabalhando para que chegasse nesse momento. Então o César, o venerado, faz um decreto para que Jesus, aquele único digno de ser adorado, nascesse no lugar que Deus havia falado que ele nasceria, no dia que havia falado que ele nasceria, no tempo certo e no lugar certo. Então,
quilômetros, uma mulher grávida de 9 meses. Hoje em dia, irmãos, você vai no médico, o médico fala com a grávida assim, ó, você tem que caminhar para facilitar o seu parto. Você tem que fazer exercício e tal, e eles incentivam. Eu imagino que essa caminhada dela do neném nascer, de Jesus vir ao mundo. Aí, quando eles estavam lá, eles chegaram. Quando estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Chegou o tempo porque Deus determinou. E ela deu à luz o seu primogênito, o primeiro. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, Jesus nasce num lugar pobre, num lugar sujo e num lugar solitário. Você já parou para pensar que eu fico pensando assim, José e Maria, há 9 meses atrás tiveram encontro com anjos. Maria teve um encontro com o anjo primeiro, e o anjo falou, ó, você é agraciado, porque de ti virá o Salvador do mundo. Mas como acontecerá isso? O Espírito Santo vai te envolver, e você vai ficar grávida e vai gerar um filho, e ele será filho do Altíssimo. E ela acreditou, e ela experimentou isso no seu ventre. Mas José ouviu o anjo um tempo depois, quando ele já estava com a ideia de largar Maria. E o anjo falou para ele assim, não tema receber Maria, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E passa-se 9 meses. E a expectativa em cima de um bebê era grande. Por quê? Porque quando eles recebem a promessa, o anjo fala com eles, eles pensam assim, você imagina, daqui um dia nós vamos estar famosos. Por quê? Você viu o que o anjo falou para você, Maria? E um filho do Altíssimo. E ele acreditou no anjo, acreditou na sua esposa, que a sua esposa não o traiu, então ele sabia que o que estava gerado nela era o Espírito Santo. Então eu acredito que assim, eles tinham uma empolgação e um ânimo para esse dia, para esse momento, e eu acredito que eles tinham um pensamento da trajetória, porque se fosse eu ia pensar na trajetória até chegar nesse momento, se fosse você, ia pensar na trajetória até chegar no momento desse menino nascer. E o pensamento de que o Filho do Altíssimo vai nascer é de que será um momento grandioso. Mas de repente ele se vê no meio de uma estrebaria, com animais, e o neném nasce, e o único lugar que eles têm para pôr o bebê é num coxo. Se é o ser humano dos tempos atuais e pensar assim, achei que ia ser diferente. E essa é a questão, quando nós espiritualizamos demais as coisas. Você já fez uma coisa que aconteceu na sua vida, que você esperava que ia ser um negócio, de repente fala, não, é só isso mesmo? Porque, irmãos, nós temos vivido tempo em que Deus age, Deus trabalha, Deus faz, Deus acontece. Sim, Deus sempre está fazendo, porque Ele sempre veio trabalhando na história. E até esse intervalo de 400 anos em silêncio total, que é quebrado com a chegada de João Batista e depois do Messias, ela é bem discreta, porque Jesus está nascendo, mas teve muito mais alvoroço quando João Batista nasceu do que quando Jesus nasceu. Porque quando João Batista nasceu, o pai recebeu um milagre. Quando João Batista nasceu, os vizinhos ficaram admirados. Por quê? Porque aonde João Batista mora é um lugar mais central. Quando José e Maria vêm para Belém, eles nasceram em Belém, mas viveram em Nazaré. Então em Belém ninguém conhece José, ninguém conhece Maria. E é até interessante pensar que eles bateram nas hospedarias e não tinha lugar para eles. E é possível até que tinha, mas quem sabe o lugar que tinha eles não tinham condições de pagar. Então, irmãos, Jesus vem e o Natal, o nascimento de Jesus é para quebrar os grandes, os poderosos, para abrir o entendimento. Porque Jesus vem e nasce na simplicidade de uma manjedoura. O Filho de Deus vem e nasce num lugar pobre. O Filho de Deus vem e nasce em uma cidade simples, na cidade de Davi.
A cidade é de Davi, sim, é Belém, é da onde Davi veio. Mas ela está próximo de Jerusalém, mas não é Jerusalém. Depois Davi se muda para o palácio e vai viver onde? Em Jerusalém. Ele faz ali sua fortaleza. Mas Jesus nasce em Belém. Aleluia. Jesus nasce em Belém. E quando ele nasce, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, mas nem todo mundo consegue enxergar a magnitude desse momento. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Aí, irmãos, quando eu olho para esse versículo, que eu já falei desse versículo em alguns Natal, diz assim, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E é interessante que não tem lugar na hospedaria, por quê? Porque a hospedaria está cheia. O dono da hospedaria não é uma pessoa má, não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa que, não, mas esse ralé, esse povo pobre, essa mulher grávida, não tem lugar aqui. Não, eles não deixaram Jesus entrar e Maria e José entrar, não é porque eles eram ruins, é porque não tinha lugar. E você sabe que hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas também não aparentam ser pessoas más. As pessoas até são receptivas quando você fala, mas a questão é que o coração está tão cheio que não tem mais lugar. Então Jesus não entra, por quê? Porque não tem lugar. Quando a gente ocupa a nossa vida com tantos afazeres, com tantas coisas, parece que Jesus não tem mais lugar. Você vai falar de Jesus para alguém que se considera uma pessoa boa, ela vai falar assim, ó, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Então eu já sou alguém, eu me considero uma pessoa boa. Mas dentro dela está tão cheia como a hospedagem. A hospedaria estava cheia de pessoas. Pessoas que estavam lá por quê? Por causa do censo. Então eram pessoas obedientes à lei. Eles foram lá porque o imperador mandou. Então eles foram lá obedecer à lei. Com dificuldades eles conseguiram chegar lá e arrumar um lugar. Então quem estava dentro, aparentemente não é mal também. Mas estava ocupando um lugar que era o lugar da pessoa principal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que às vezes na nossa vida ou na vida das pessoas dos quais a gente fala de Jesus, não tem lugar, por quê? Porque está cheio. Não é que ela é ruim, não é que ela não quer Jesus, que ela rejeita Jesus. Não, é porque assim, ela não quer tirar alguma coisa para que Jesus entre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa palavra aqui é para nós, mas é para aqueles que vão assistir depois também. Porque Jesus precisa ter espaço. E o espaço de Jesus é o espaço principal. Você sabe por que Jesus nasceu na manjedoura, ali na estrebaria? Porque ali ele tinha um lugar de destaque. Estava ali seu pai, estava ali sua mãe, estava ali Deus Pai, olhando lá de cima, cuidando dele. Estava ali os animais. Estava ali, irmãos, uma recriação, uma tentativa, uma reconquista do reino de Deus. Por quê? Porque o homem entregou tudo na mão do inimigo quando pecou. No primeiro Adão, todos nós morremos. Mas no segundo Adão, todos nós, tranquilidade. É um lugar onde o amor e a paz reinam. Porque aonde não tem lugar para amor e para paz, onde o amor e a paz não reinam, Jesus fica sem espaço. A hospedaria fica cheia. A hospedaria está cheia de gente o quê? Parece ser gente boa, mas não tem Jesus. Eu tenho um monte de coisa no meu coração, mas não é Jesus. Tem gente que fala, eu faço um monte de coisa boa, mas não é Jesus. O pensar, o fazer, o achar, não é ter Jesus dentro. Então a hospedaria está cheia. Não é um lugar vazio, é um lugar cheio. Mas que não completa. Agora a estrebaria está completa. Porque lá está Jesus. Aí, irmãos. Olha que interessante o versículo 8.
havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Você nota que parece que está muito silencioso o nascimento de Jesus. Tem pouca gente olhando. Maria e José e Jesus estão na solidão da extremaria. Agora vem, o anjo aparece para quem? Para os pastores que estavam trabalhando. A maioria das pessoas estavam deitadas nas suas camas em casa, em Belém ou na hospedaria. Mas os pastores estavam trabalhando. O que é os pastores no tempo de Jesus? Os pastores, irmãos, eram mal vistos assim como os publicanos. Porque muitos tinham os pastores que trabalhavam à noite cuidando das suas ovelhas como pessoas que eram ladrões, como pessoas ruins, como pessoas malpagadoras. Então os pastores, na chegada de Jesus, eles eram mal vistos. E Jesus vai lá e nasce, e o anjo vai lá e chama quem? Os pastores. Ele não foi lá no templo em Jerusalém para chamar os fariseus. Ele não foi lá no palácio para chamar Herodes. Ele não foi lá em Roma para chamar o imperador. Não, o anjo foi lá para chamar os pastores que estavam trabalhando, cuidando das ovelhas. Para mostrar o quê? Que a boa nova de grande alegria é para aquela pessoa. É para todos? Sim, é para todos. Mas que o Cristo veio para mudar os paradigmas. Por quê? Porque o pastor de ovelha era mal visto. Aí vem o anjo do Senhor e chama eles para presenciar o momento de celebração da chegada do Messias, para mostrar assim, ó, Deus veio visitar o seu povo e Ele se importa com vocês. Deus veio visitar o seu povo e se importa com aqueles marginalizados. Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. A boa nova é para todo o povo, mas Ele chamou eles. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Irmãos, lá na manjedoura ainda continua solidão e silêncio. Mas lá no pasto, o anjo vem e aparece, e o anjo traz a notícia. E logo em seguida vem uma multidão celeste. Vem uma multidão do exército celestial. E quem que desfruta e quem que vê isso? Só os pastores. Só os pastores que estavam trabalhando no pasto. Quem estava com a hospedaria cheia não viu o que os pastores viram. O dono da hospedaria não viu. Os hóspedes não viram. Os sacerdotes não viram. O governador não viu. Ninguém mais viu, mas eles aproveitaram e desfrutaram do momento do exército celestial louvando a Deus. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Porque Deus vir habitar entre nós é o maior favor que Ele fez à humanidade. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito
daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Aí entra a questão: a admiração é pelo menino ou a admiração é como é que o anjo ia aparecer para esses caras? Como é que o anjo ia aparecer para esses pastores? Nós estávamos aqui tão perto da cidade e não vimos isso tudo. Então eles ficaram admirados. Mas aí a questão é: a admiração das pessoas que ouviram a notícia foi admirados pelo fato de ter acontecido, ou admirados pelo fato deles terem ouvido e o resto não? E admirados pelo fato de pensar assim: será? Será? Quem que eles pensam? Quem que eles pensam que são? Para aparecer para eles e não para nós. E todos que ouviram ficaram admirados. O bebê estava deitado na manjedoura, do jeito que o anjo falou. Depois de o ver, contar a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Irmãos, eu imagino a empolgação, porque assim, um anjo que falou, eles viram o exército celestial louvando a Deus. Você está lá trabalhando, eles abandonaram as ovelhas, e um pastor de ovelhas não costuma abandonar as ovelhas. Por quê? Porque o lobo pode vir e arrebatar elas. Mas a notícia era tão importante que eles falaram assim: o anjo foi embora, e agora falou assim: vamos lá ver que será isso que esse anjo nos falou. E eles chegam lá, irmãos. Eu acredito assim, eu não sei quantos pastores eram, mas eles ouviram a notícia e eles foram. Mas eu imagino assim, que eles falaram assim: será que nós estamos delirando? Será que é só eu? Será que é eu que estou com algum tipo de problema? O que está acontecendo? Vamos lá ver. Quando eles chegam, irmãos, o sinal era o seguinte: vai chegar lá, o menino vai estar deitado na manjedoura. E quando eles chegam, eles se deparam com aquilo. O que você faria se fosse você um desses pastores? Você já parou para pensar? Que momento glorioso! Que momento glorioso esses homens desfrutaram? Eles viram Jesus recém-nascido, Filho de Deus. Só o fato de o anjo ter falado com ele já seria glorioso, irmãos. Você já parou para pensar que o anjo veio, o exército do céu desceu para louvar a Deus? Eu não sei se você gosta, mas eu acho tão bonito aquelas bandas do exército tocando, ou eles marchando. Parece que tudo é música para o ouvido da gente, para quem gosta, né? E eu imagino o exército celestial. Como foi lindo e glorioso aquele momento, deles desfrutar daquilo, deles enxergar aquilo. E eles vão. Eu acredito que foram correndo, e eles chegaram e viram o menino do jeito que o anjo falou que ele estaria. Eu ia me prostrar e eu ia chorar pelo menos uma meia hora, pela visão, pela graça de ter sido eu. Glória a Deus. Eu imagino assim, eu sendo um daqueles pastores, eu pensaria assim: tem mais de 1000 pessoas nessa cidade hoje, a cidade está cheia, os restaurantes e as lanchonetes estão cheios, as pessoas vieram para se alistar, mas Deus foi lá no pasto e me chamou para vir ver isso aqui, que é o filho dele nascendo. Deus me chamou para presenciar e para testemunhar isso. E eles vêm, e eu acredito que eles se prostraram e choraram. E aí eu te pergunto: tudo isso Jesus fez foi por nós, Deus fez foi por nós. Ele nasceu aqui nessa terra foi por nós. E qual é o valor que nós damos para isso hoje? Qual é a empolgação do qual nós recebemos essa notícia de que Jesus nasceu nessa terra para me dar vida e vida abundante, de que Jesus abriu mão da majestade e da glória para vir nascer numa manjedoura e nascer numa noite tranquila, numa noite sem muita empolgação e sem muito alvoroço. O alvoroço maior se deu no pasto, quando o exército celestial
celestial veio cantar, mas ali José e Maria e Jesus estavam só eles e os animais. Aí chegam os pastores, e esses pastores adoram a Jesus. Eles desfrutam da presença de Jesus. E eles saem falando do que eles viram e que ouviram a respeito do menino. Irmãos, quando nós viemos aqui na casa de Deus, nós viemos aqui para ser lembrado de que Jesus nasceu. Aleluia. E de que Jesus veio morar dentro do nosso coração. E de que um dia a nossa hospedaria, que é o nosso coração, estava cheio, mas quando Ele veio, nós jogamos tudo para fora e falamos: pode entrar, Jesus. E Ele mora dentro de nós. E quando nós viemos aqui, nós somos lembrados disso. E qual é a empolgação com que nos lembramos disso? E qual a alegria com que nós saímos daqui? E quanto que nós falamos a respeito, não do menino, mas do Cristo ressurreto, que veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, para que eu e você tenhamos vida e vida abundante, e que nós testemunhemos daquilo que nós aprendemos e ouvimos dele, sobre ele, e temos ele habitando dentro de nós. Os pastores só tiveram uma visão de um anjo, viram um menino. Nós temos aquele que nasceu menino e cresceu, morreu e ressuscitou habitando dentro de nós. Nossa empolgação tem que ser muito maior do que a dos pastores de Belém. A nossa alegria tem que ser muito maior, porque eles tiveram um vislumbre do que seria a glória de Deus. Nós vivemos com a glória de Deus e temos uma responsabilidade de carregar ela. Irmãos, nós precisamos desfrutar mais disso. Versículo 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu sempre fico pensando o que quer dizer essa palavra. Porque assim, ela carregou Jesus durante 9 meses. Ela sabe que o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Ela teve essa experiência. Só ela e ninguém mais no mundo inteiro, em todas as épocas, só ela teve essa experiência. E ela guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores saíam e anunciavam, mas Maria guardava e refletia em seu coração. Nós precisamos fazer as duas coisas. Nós precisamos guardar e refletir no nosso coração, e nós precisamos sair e anunciar tudo o que sabemos sobre esse menino que cresceu, morreu e ressuscitou e está morando dentro do nosso coração. Nós precisamos ouvir, nós precisamos guardar, nós precisamos ficar admirados, mas a admiração não pode nos deixar estagnados. A admiração não pode ser uma admiração de dúvida, porque eu acredito que a maioria das pessoas para os quais esses pastores testemunharam não acreditaram neles, porque a maior parte das pessoas que ouviram provavelmente eram mais religiosas do que os pastores, frequentavam mais o templo do que os pastores, davam mais oferta do que os pastores. Quem sabe era desses pastores que a maioria das pessoas compravam as suas ovelhas doentes, mirradas, para apresentar em sacrifício a Deus no templo. A maioria das pessoas julgavam o que vendia, mas não se julgava errado porque comprava. E eu sempre acho muito interessante isso, porque se tem quem vende, é porque tem quem compra. A maioria das pessoas ficaram admiradas, não sei se acreditaram. Por quê? Porque a chegada do Senhor Jesus foi discreta, porque era o tempo certo dele nascer, mas o ministério dele ia florescer só 30 anos depois. É como João Batista, que ficou 30 anos no deserto. Jesus ficou alguns anos em Nazaré, alguns anos no Egito. Depois ele volta para Galileia e depois ele começa a aparecer publicamente num casamento e começa fazendo milagre de transformação. E é isso que ele veio fazer na nossa vida. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e como lhes fora
dito. Nós precisamos voltar glorificando e louvando a Deus, porque Jesus nasceu em nossos corações, porque Jesus entrou e desocupou toda a hospedaria, e Ele habita em nós. Ele toma conta do nosso ser, toma conta do nosso coração. Isso precisa sempre estar em nossa mente, em nosso coração, que Jesus habita dentro de nós. Jesus mora em você. Jesus nasceu em nós. Esse Jesus que transforma a vida, esse Jesus que renova, esse Jesus que nasce em um lugar simples, chama pessoas simples para o dia do seu nascimento. Nasceu de uma casa simples, com uma família simples, filho de um carpinteiro e de uma mocinha, de uma família pequena, da descendência de Davi. Ele nasceu neste mundo para mudar a história da humanidade. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa, mas a história do mundo é contada antes dele e depois dele. Ele divide a história. Ele divide a história, Ele transpassa corações, Ele é aquele que muda estações, muda sentimentos, muda casamento, muda religiosidade em espiritualidade verdadeira. É aquele que veio fazer a diferença no mundo e na nossa vida e através de nós. Esses pastores estavam no pasto trabalhando, vem o anjo e aparece para eles, dá uma notícia de paz e de grande alegria, que em Belém estava nascendo o Filho de Deus. E eles vão lá, e eles veem, eles testemunham, e eles saem e contam para todo mundo, e eles saem glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles ouviram e sabiam a respeito daquele menino. O Jesus que dividiu a história, o Jesus que mudou a história da humanidade, o Jesus que veio e morreu na cruz do Calvário. E quando Jesus vem e morre, Ele entregou um cheque de redenção e de libertação para a humanidade. Todo mundo tem esse cheque, mas esse cheque está guardado na carteira, dentro de uma Bíblia. Esse cheque de libertação está guardado, e a maioria das pessoas não sabe que tem. E a responsabilidade dos pastores que ouviram o testemunho de Belém, os pastores que estavam no pasto e ouviram o testemunho, é falar para as pessoas que elas têm esse cheque e que elas podem descontar ele, elas são livres por causa do que Jesus fez. Aleluia, Jesus. Não dá para viver preso, porque Jesus já nos libertou. Não dá para viver cometendo os mesmos erros, porque Jesus já levou sobre ele a culpa e nos perdoou. Tudo que nós precisamos fazer é nos arrepender e nos voltar para Jesus e falar assim: Jesus, eu entrego tudo aos teus pés. Nós cantamos uma canção aqui que diz assim: eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Esse Jesus está nascendo, e só os pastores de Belém testemunham esse momento junto com José e Maria. E ele sai falando, mas não era tempo ainda, porque o Jesus, apesar de ser Deus, ainda é só um menino. Nós não podemos ficar adorando o menino, nós precisamos adorar o Jesus ressurreto. O Jesus menino nasceu, mas ele cresceu, teve um ministério glorioso, terminou esse ministério na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, para que a morte, o inferno, o diabo não tenha mais poder sobre a nossa vida. Quando nós aplicamos o sangue desse Jesus na nossa vida, nós temos vida e vida abundante. Coloque-se de pé. É glorioso, é maravilhoso, e nós precisamos desfrutar mais dessa glória. Nós precisamos desfrutar mais dessa maravilha de conhecer Jesus. Irmãos, esses pastores, eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados, eles ficaram empolgados, e eles saíram e contaram para todo mundo. Mas depois eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e como lhes fora dito. Não só o que eles viram, não só o que
eles ouviram, mas como foi anunciado para eles é que fez eles ficar admirados. Mas daí a visão deles parece mais gloriosa para eles do que é para nós. Por isso que eu falo que às vezes nós espiritualizamos demais as coisas e queremos que aconteça o mesmo. O exército de anjos venha e cante canções e nos traz um recado. Não, nós temos mais privilégio do que eles, porque eles ouviram o quê? Uma canção dos anjos que dizia assim, ó, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos quais Ele concede o seu favor. Eles ouviram uma canção, eles ficaram admirados do que eles ouviram. E eles ficaram admirados como eles ouviram. Mas em nós temos a palavra de Deus revelada. Nós temos o Jesus que mora em nós. Nós temos o Jesus que fala ao nosso coração. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que cuida de nós e que nos avisa quando nós estamos atravessando o sinal vermelho. Isso é maravilhoso. E que nós possamos adorar a Deus por isso, glorificar a Deus por isso, como esses pastores glorificaram, como eles viram, o que ouviram e o que eles viram. Eles ficaram empolgados. Mas nós precisamos ter uma maior empolgação, porque Jesus habita dentro do nosso coração. Através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele nos transforma de dentro para fora. Não é uma visão bonita, é algo maravilhoso, que é uma sensação bonita, poderosa, maravilhosa, eterna, edificante, extraordinária. É isso que é ter Jesus habitando em nós. Glória a Deus. E saber que Ele ocupa um lugar de honra em nosso coração. Pelo menos é assim que deveria ser. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és grandioso, Tu és glorioso, Senhor, e que nós possamos entender a grandiosidade da revelação, a grandiosidade, Senhor meu Deus, da revelação que os pastores tiveram, mas também entender do privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nós venhamos ser sempre lembrados disso e nos lembrar sempre disso, e adorarmos e glorificarmos ao Teu nome, e viver uma vida, Senhor, espiritual, uma vida de empolgação na Tua presença, uma espiritualidade sadia, equilibrada, Senhor meu Deus, mas que cumpre os Teus propósitos, cumpre a Tua vontade e vive debaixo da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, abre o nosso entendimento, Senhor, capacita-nos, Senhor, para viver o Teu melhor e desfrutar da Tua presença e de tudo que o Senhor tem conquistado na cruz para cada um de nós, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, Senhor, intercedendo em favor daqueles que não puderam estar aqui, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre, abençoe o nosso pastor, abençoe a irmã Andréia, a sua família, abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que passaram por algum problema essa semana, enfermidade, nós repreendemos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Senhor, o Teu nome venha ser honrado, o Teu nome venha ser glorificado, faz milagre no meio de nós, em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço, amém e amém. Sábado nós temos culto dos homens, irmãos. Primeiro culto dos homens do ano de 2022. Mas é para todo mundo, tá? Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém! Amém. Cumprimente seu irmão, desejo no final.